Este mês já passamos pelos 4 primeiros capítulos de Gênesis e estamos meditando como Deus inicia a história da redenção, tirando no meio do pecado, tirando um povo, fazendo com que a existência da descendência da mulher seja possível por meio da sua graça e misericórdia. E estamos percebendo como este povo, a descendência da mulher vive, como a descendência da serpente vive, e nos damos conta o quanto estes textos são atuais. Afinal, esta é a história da nossa redenção. Nós estamos incluídos nela. Daí a similaridade clara com os nossos dias. Gênesis capítulo 5, acompanhe a leitura por gentileza. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que a Jared viveu, Maalalel 830 anos. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Deus, tenha misericórdia de nós. Fale com o teu povo por meio da tua santa palavra. Edifica-nos
e faça com que entendamos que fomos chamados por Ti para vivermos num ambiente diferente, que exala misericórdia, vida, santidade, esperança. No nome de Jesus, oramos. Amém. O medo da morte, sem entender o que torna uma vida realmente boa, é o desejo profundamente irracional pela mera duração, afirmou o médico Raymond Berfield. O medo da morte, sem entender o que torna uma vida realmente boa, é o desejo profundamente irracional pela mera duração. A ideia é simples. Não basta existir, é necessário viver. Viver bem. Do contrário, se você não sabe o que faz da vida boa e tem medo de morrer, irracionalmente você anseia simplesmente pela mera duração. É necessário não somente existir, mas viver a vida boa. E o que faz da vida boa? O que faz da vida mais do que suportável e a torna abundante? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para a linhagem de Caim, a glória e a satisfação da vida estavam no desenvolvimento do trabalho e da economia. No capítulo 4, versículo 20, nós lemos que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Surge aqui a agropecuária, o desenvolvimento econômico. Para aqueles da linhagem de Caim, a razão da vida, o que traz felicidade à vida, é a produção cultural, as artes. Versículo 21. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Para a linhagem de Caim, a vida boa deve ser marcada pelo desenvolvimento tecnológico. Versículo 22. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, desenvolvendo então a metalúrgica. E sabe de uma coisa? Todas essas coisas são realmente boas. São aspectos da imagem e semelhança de Deus, sendo refletida no homem. Um Deus criador faz um homem também criativo, que desenvolve cultura, possibilita o desenvolvimento econômico, tecnológico. No entanto, apesar dessas coisas serem boas, elas não podem transformar a atmosfera de morte que impera no mundo. Afinal, o mundo jaz no maligno. E não é a tecnologia, a cultura, o desenvolvimento econômico que pode transformar este mundo, que pode mudar a atmosfera de morte deste mundo. Mas esta atmosfera de morte não é única. Existe uma outra atmosfera, um outro ambiente, um outro clima, que não pode ser produzido pelos feitos do homem. Esta atmosfera procede de Deus e somos inseridos nela pela graça. E como essa atmosfera pode ser encontrada no texto lido? Quais são as características que compõem este ambiente de graça? E como esse ambiente de graça e misericórdia implica na nossa vida? Quais as implicações deste ambiente no nosso viver? É o que nós veremos neste texto. Primeiro, atente-se a duas funções principais de Gênesis capítulo 5. A primeira função de Gênesis capítulo 5 é servir de transição. Como assim transição? Gênesis capítulo 5 move a narrativa de um personagem principal, Adão,
para um outro personagem principal de Gênesis, Noé. Então, Adão e Noé, no meio você tem Gênesis 5, fazendo esta transição de um personagem principal para outro. Você tem aqui Adão, onde a criação humana tem início, e Noé, onde a raça humana vai ser praticamente recriada depois do dilúvio. Dois personagens principais, conectados pelo capítulo 5. E no capítulo 5 você tem uma lista de gerações que rastreia a genealogia de Noé. Uma geração de cada vez, nomeando um ancestral de cada. De Adão, tudo é criado, até Noé, onde tudo é recriado. Há uma conexão direta que passa por 7. 7 é o nome, não é o número. Aquele que substituiu Abel. E esta linhagem é descrita em Gênesis 5 como sendo os legítimos descendentes de Adão. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 5. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Caim? Não. Conforme a sua imagem, ele chamou Sete, o descendente legítimo. E é de Sete que nasce Noé. Agora, neste trecho, que mostra que os descendentes legítimos de Adão, que vai dar continuidade à raça humana, neste trecho que vai do versículo 1 ao versículo 5, nós temos algumas informações importantes. Aqui temos a lembrança de algumas verdades. Observe, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus. Que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Lembre-se aqui, ou melhor, observe a expressão, a lembrança de que o homem foi criado à semelhança de Deus. Mas há uma outra informação aqui, que nos traz à memória tudo o que aconteceu anteriormente. Embora este homem seja a imagem e semelhança de Deus, esta imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado. E este pecado gera a morte. É por isso que Adão morreu. É por isso que nós temos um padrão em que os cabeças da genealogia aparecem e termina-se a respeito da história deste homem dizendo: fulano morreu, cicrano morreu, 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 morreu. Imagem e semelhança de Deus e morte, porque a imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado. No entanto, em sua imagem e semelhança, o homem possui a semente da religião, o desejo para além deste mundo e para a eternidade. E por conta deste desejo, ele não pode se satisfazer com as coisas temporais deste mundo. Como C.S. Lewis havia dito, se eu desejo coisas que não podem ser realizadas aqui, é sinal que eu fui criado para um outro mundo, para um mundo eterno. Como Agostinho também chegou a uma conclusão parecida, que ele desejava e desejava, mas a sua alma andava inquieta, porque a semente da religião possui anelos que podem ser satisfeitos tão somente pelo Criador. Mas estes desejos que procedem da imagem e semelhança de Deus são frustrados pela morte. E aqui estamos vendo uma sociedade com desejos, anseios, mas frustrada pela morte. A linhagem de Caim busca realização em coisas boas,
Tecnologia, cultura, economia, mas isso não pode dar significado, não pode dar sentido a eles. Mas o capítulo 5, além de fazer essa transição de Adão a Noé, e de nos trazer informações importantes a respeito do que é o homem, imagem e semelhança de Deus, mas corrompido pelo pecado, tendo desejos que vão além deste mundo, mas sendo frustrados pela morte. Além desta função, você tem uma outra função, que é uma função simples de contrastar a linhagem de Caim com a linhagem de Sete. A linhagem da serpente e a linhagem da mulher. A atmosfera da genealogia de Caim é distinta da atmosfera da genealogia de Sete. O ambiente da descendência de Caim envolve aspectos, sim, da imagem e semelhança de Deus. Eles produzem, eles se desenvolvem porque eles continuam a ser a imagem e semelhança de Deus, ainda que corrompida. Mas na linhagem de Caim, o pecado e a morte se sobressaem. Já na descendência de Sete, encontramos os mesmos aspectos: imagem e semelhança e também morte. Mas é a vida que se sobressai. A começar pela longevidade dos descendentes de Sete. E há discussões a respeito dessa longevidade. O teólogo e mais cientista Adalto Lourenço vai dizer que isso está relacionado ao clima, etc. Mas a Bíblia não dá a razão dessa longevidade. E o ponto não é discutir isso. O ponto é que fica claro a vida na linhagem de Sete. Ela se sobressai. É diferente da linhagem de Caim. E qual é a razão das coisas serem assim? A justiça e a graça especial de Deus. Essas são as razões. A justiça e a graça especial de Deus são as razões para que a linhagem de Caim seja marcada pela morte e a linhagem de Sete, apesar da morte, a vida fica em evidência. Justiça, porque em sua justiça Deus entrega os réprobos às suas próprias paixões pecaminosas. Observe que é um ato de justiça de Deus o simplesmente Ele dizer: façam o que vocês quiserem e sofram as consequências. É o que está acontecendo aqui. É justiça de Deus. Ainda que Deus, em sua bondade, possibilite a graça comum, que possibilita o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e etc. Mas a justiça de Deus está ali, na linhagem de Caim. Ainda que Deus cerque os homens com bens diversos, família, trabalho, ciência e tecnologia. Por outro lado, além da graça comum, Deus contempla seus eleitos com a graça especial. E é Deus que dá um novo descendente a Eva. Você está vendo aí o poder de Deus, a graça de Deus. Parecia que a descendência da mulher havia sido perdida, mas é Deus que vai levantar Sete. É Deus que vai dispor o coração de Enos a invocá-lo. E enquanto os réprobos buscam sentido e significado nas coisas desse mundo, mas vivem em uma atmosfera de morte, os eleitos vivem numa atmosfera de vida abundante, apesar da morte. Na atmosfera, no ambiente, no clima da graça. Porque este ambiente é tão somente criado pelo próprio Deus. Em levantar Sete, em inclinar o coração de Enos a Ele mesmo. E a primeira característica desta atmosfera, da atmosfera da graça, é a misericórdia. Lembre-se, Deus é absolutamente santo. E esse Deus, não por uma mera necessidade, porque Ele é autossuficiente, mas por absoluto amor e bondade, criou o mundo. E Ele habita-o com vasto tipo de animais e plantas.
E então, quando ele termina, ele passa a moldar uma criatura, a sua própria imagem e semelhança, e sopra nessa criatura seu próprio fôlego de vida. E dá a essa criatura preeminência sobre toda a criação, domínio sobre todo o mundo, e dá-lhe uma tarefa: refletir o caráter de seu Criador. E Deus enche-lhe de todo tipo de benefício, mas lhe dá uma restrição: não comer do fruto proibido, do contrário, morreriam. E então essa criatura totalmente ingrata, que deve tudo a seu Criador, se vira e toma o fruto por querer ser igual a Deus. Não bastava ser a coroa da criação. Os homens querem ser igual a Deus e abertamente, obstinadamente, desafia a lei do Criador. Suponha que Deus tivesse apagado a humanidade da face da terra. Isso seria perfeitamente justo, não seria? Óbvio que sim. Mas esse Deus tão paciente e bondoso cobre a nudez dessa criatura. E em meio à maldição, promete um descendente que a redimiria. Mas o pecado de Adão desencadeou e é grave. Tão grave que o seu primeiro filho, depois da queda, é também o primeiro assassino. Mas a bondade e misericórdia de Deus dá à mulher um outro descendente, de cuja linhagem viria o Redentor. Isso é pura misericórdia. Está percebendo como essa atmosfera é criada? Pura misericórdia de Deus. Sabe por que Deus poupou Adão e Eva? Porque sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que Deus concedeu outro descendente a Eva quando Caim matou Abel? Porque sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que Deus manteve esta descendência? A descendência da mulher durante milênios? Porque sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que lindos bebês nasceram em nossa igreja nos últimos dias? Porque sua misericórdia dura para sempre. Apesar de um clima de morte lá fora, Deus está agindo e tornando a vida possível. Sabe por que estamos aqui hoje? Porque sua misericórdia dura para sempre. E você sabe por que estaremos no céu quando os nossos olhos fecharem aqui na terra? Porque sua misericórdia dura para sempre. São a graça e a misericórdia de Deus que torna a atmosfera da graça possível. E a atmosfera da graça é marcada também por misericórdia. A misericórdia está no ar que os eleitos de Deus respiram. E saber que tudo que somos e temos é por causa da misericórdia divina, nos livra da ingratidão e da blasfêmia de exigir coisas de Deus. E também aumenta a nossa adoração. Aqueles que estão no meu Facebook, no Instagram, viram a música que eu postei ontem, porque enquanto eu estudava e meditava, ela tocou meu coração. Para onde iria sem o teu amor? Quem sou eu para te questionar? Se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu. Então quem sou eu para exigir alguma coisa? Tudo o que eu tenho é misericórdia, não tenho direitos diante de Deus. A atmosfera em que os eleitos vivem é marcada pela misericórdia de Deus. E se você está inserido nesta atmosfera, você expressa gratidão, não exigências em relação a Deus. Você se porta humildemente e você o louva, porque
cada manhã que você abre os seus olhos, é porque a misericórdia de Deus se renovou. O que devemos fazer para viver nesta atmosfera, na atmosfera da graça? Nada! Nada! Porque esta atmosfera não é criada por nós. Para vivenciá-la só basta eu reconhecer: estou onde estou por causa da misericórdia de Deus, não pela força do meu braço. Eu só preciso reconhecer. A atmosfera da graça é caracterizada pela misericórdia divina, e isso nos faz viver em humildade e gratidão a Deus. E a atmosfera da graça é também caracterizada pela adoração. Agora, voltemos ao versículo 6. Adão gerou Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Você lembra quem era Enos? Se você se voltar para o capítulo 4, nos últimos versículos, versículo 25 em diante, nós lemos: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Graça, misericórdia de Deus. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. A atmosfera da graça é marcada pela misericórdia, a atmosfera da graça é marcada pela adoração. Observe o contraste. Caim coabitou com sua mulher, ela concebeu, deu à luz a seu primeiro filho. Está lá no versículo 17. Primeiro filho de Caim é Enoque. Nomes se repetem aqui. Enoque aparece, é uma outra pessoa, ok? Lá na descendência de Caim. Depois, o nome aparece na descendência de Sete. São pessoas diferentes, bem como Lameque. São pessoas diferentes. Mas o ponto é que quando a mulher de Caim dá à luz ao seu primeiro filho, que é chamado de Enoque, o que Caim faz? Edificou uma cidade e deu o nome de seu filho. A ideia de fazer o nome grande, notável. Além disso, é importante notar que as cidades em Gênesis figuram a expressão da perversidade humana: Babel, Sodoma e Gomorra, as cidades do Egito e de Canaã, Babilônia. A ideia aqui é que as cidades representam a concentração da impiedade humana. Então, cidades aqui têm este significado, neste contexto. Mas quando Sete tem o seu primeiro filho, a Sete nasceu-lhe também um filho, Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você percebe o quão distintas são essas atmosferas? A primeira de Caim é uma atmosfera que busca notoriedade e que é marcada por impiedade concentrada. A de Sete, o povo ainda se reúne, mas para invocar o nome do Senhor. E você está inserido nesta segunda atmosfera, que é uma atmosfera criada pela graça e misericórdia de Deus. A expressão hebraica traduzida por daí se começou pode ser também traduzida por daí se recomeçou, que seria, no contexto, a melhor tradução, né? Porque o homem já foi criado um adorador. Abel já invocava o Senhor. Então, daí se recomeçou a adorar ao Senhor. E aqui não significa, obviamente, o início da adoração a Yahvé, mas o recomeço. Aqui invocar o nome de Yahvé pressupõe também um relacionamento íntimo entre o invocador e o invocado. Invocar também implica em júbilo, súplica, louvor, aproximar-se de Deus como sendo o seu Redentor.
Além disso, Lutero observou que invocar aqui pode ser traduzido também como proclamar e anunciar. Você percebe de quantas verdades que estão relacionadas à expressão invocar? Júbilo, súplica, louvor, intimidade, adoração ao Redentor e até mesmo proclamação. Isso acontece no contexto do culto. Daí a atmosfera de Sete ser marcada pela adoração. A linhagem de Caim busca notoriedade. Esses homens se reúnem nas cidades para o mal. A linhagem escolhida de Deus, por outro lado, invoca e busca o Redentor. Dirige a ele orações, o louva, se relaciona, anuncia o seu nome. E parte da linhagem de Sete está aqui, cultuando o Redentor. E aí surge a pergunta de novo: pastor, o que eu devo fazer para criar esta atmosfera de adoração? Nada. Ela é criada pela graça que nos resgata e nos leva em redenção aos pés do Redentor. Você diz: eu me rendo, ó Deus, eu sou pecador e me rendo diante dos teus pés. Porque esta é a única coisa que podemos fazer quando somos atingidos pela graça. É indutivo. John Newton foi um capitão de um navio negreiro e depois se converteu. Mas o fato de ter participado de tamanha atrocidade trazia a ele dores profundas na alma. Ele foi o que compôs não a melodia, mas a letra Amazing Grace, graça maravilhosa. E no final da vida, já com boa parte de suas memórias perdidas, ele disse: estou ficando velho, boa parte das minhas memórias se foram, mas eu não esqueço que sou um grande pecador e que Cristo Jesus é o meu grande Redentor. Você percebe? Você não precisa saber fazer nada, você só precisa reconhecer que você é um grande pecador e foi alcançado pelo Redentor. A invocação se dá naturalmente. A atmosfera da graça é caracterizada pela misericórdia. A atmosfera da graça é caracterizada pela adoração ao Redentor. E a atmosfera da graça é também caracterizada pela vida. Versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A sétima geração na linhagem de Caim foi Lameque, o bígamo, vingativo e assassino, que ousadamente cantava seus feitos violentos. Agora o sétimo da linhagem de Sete é Enoque, que caminha com Deus. Lameque andou no caminho de Caim, mas Enoque andou com Deus. As duas linhagens se movem em direções opostas à medida que caminham. Enquanto a linhagem de Caim vive em uma atmosfera de maldade, vingança e morte, a linhagem de Sete vive na atmosfera da graça, caracterizada pela vida. E essa vida se manifesta de duas formas aqui na história de Enoque. Mas antes observe, na genealogia você observa um padrão. Você tem características marcantes como expectativa de vida, quase todos vivem mais de 700 anos. E diferentemente das outras genealogias, aqui o autor faz questão de dizer que os personagens morreram. Viveram muito, mas no final das contas morreram. E você observa que Enoque foge desse padrão? Dos dois citados.
comparativamente, ele não viveu muito tempo, comparado com os outros. Foi o que menos viveu, mas também não morreu. Por 2 vezes o autor declara que Enoque andou com Deus. Embora a longevidade às vezes seja um sinal do favor divino, a vida curta de Enoque não deve ser interpretada como um julgamento da parte de Deus. Pelo contrário, a extensão breve da vida, relativamente breve, né? É marcada pela bênção de Deus na vida de Enoque. Enoque mostra que viver na presença de Deus é o maior dos privilégios, maior do que viver muito tempo. Então a primeira característica da vida aqui é andar com Deus. Viver bem é viver andando com Deus, ainda que por breve tempo aqui na terra. Não vive bem quem vive mais. Vive bem quem mais vive com Deus, quem anda com Deus. A descrição de Enoque quebra o padrão da genealogia, como nós vimos. Há 10 parágrafos identificamente elaborados, um para cada geração, na linhagem de Adão e Sete. Cada parágrafo segue um padrão mais completo do que eu já havia dito. Nome, idade, anos adicionais após o nascimento do filho, reconhecimento de outros filhos, extensão total da vida e o refrão, então morreu. Esse padrão não serve para Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Versículo 24. Em um capítulo cheio de morte, Deus revelou a esperança da vida eterna. A lei da morte é interrompida pelo próprio Deus. É Ele que impõe a morte como maldição e é Ele que quebra essa lei da morte. Nós sabemos que Enoque foi transladado pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. É interessante aqui, né? Não foi achado. Eu me lembrei e fiquei rindo sozinho, né? Imagina a morte, que nem aquele meme do John Travolta, né? Foi atrás do Noé, do Enoque, né? E cadê? Não foi achado pela morte, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Só Enoque e Elias foram transladados. E é interessante notar que o verbo tomar é usado outras vezes na Bíblia. Salmo 49, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele tomará para si. Isso foi aplicado a Cristo. Isso é aplicado a nós, por causa de Cristo. Salmo 73, versículo 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. A palavra que recebes é: o Senhor me toma para a glória, assim como tomou Enoque. Não no sentido de transladar, mas morrer em Cristo é ser tomado por Deus para estar com Ele na glória. A vida de Enoque afirma que os que andam com Deus neste mundo apóstata experimentarão vida, não morte, como palavra final. É por isso que essa atmosfera criada pela graça é de vida e não de morte. Meus irmãos, vivemos numa sociedade que teme a morte e a evita a qualquer custo. Não por acaso, quando alguém morre, nós ficamos chocados, porque nós não estamos acostumados a lidar com a morte. Os nossos velhos são colocados no asilo e nós não vemos eles morrendo. Nós evitamos a qualquer custo não ver morte. É assim que a sociedade secularista nos ensina.
Nós não falamos de morte para as crianças. Muitos acham que cemitérios são lugares assombrados. A ideia de não ir lá, eu não quero tratar desse assunto. A própria ciência tem buscado encontrar a solução para a finitude. Você tem um exemplo do transhumanismo, que é a modificação do corpo pela tecnologia como forma de perpetuar a vida. Até mesmo a criogenia, que eu achei que era só coisa de filmes, né? Aquele filme lá, o Demolidor, lá que o Sylvester Stallone levanta depois de anos, né? Estão inventando isso agora. Pessoas milionárias morrem e dão uma quantia enorme de dinheiro para ficar em cápsulas em baixas temperaturas, a fim de manter o corpo conservado para que futuramente, caso a ciência descubra um jeito de ressuscitá-los, eles estejam lá, disponíveis. A ciência, a sociedade tentando vencer a morte. Mas o cristianismo tem uma ampla história de lidar muito bem com a morte. Não significa que não nos entristecemos com os queridos que se vão, que são tirados do nosso relacionamento. Mas nós não nos desesperamos, porque na atmosfera da graça a vida impera e não a morte. Nós não temos medo da morte. Na era medieval e no final desta era, com os protestantes, os líderes eclesiásticos eram enterrados na igreja. Credo! Imagina algum pastor da Ebenezer enterrado aqui? Você está doido, pastor? Que coisa mais macabra. Nossa, só de pensar dá um arrepio. Mas sabe por que eles faziam isso? Eles não têm medo da morte. Não era um assunto difícil de lidar. Sabe por quê? O que a morte pode nos fazer, além de nos levar para o nosso Senhor? Nada. Na atmosfera da graça, a vida impera. Não faz sentido, ainda que estejamos vivendo um momento difícil, estejamos aqui reunidos, acuados pela morte, temendo, tremendo. Não, nós vamos tomar os nossos cuidados, sim. Vamos cumprir com as nossas responsabilidades humanas para evitar a doença, sim. Mas se apesar de tudo isso acontecer, não tememos a morte. Vamos sofrer, sim, com aqueles que forem primeiro do que nós, no sentido de nos sentirmos solitários. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor poupe e nos dê mais tempo com os nossos queridos. Mas se eles se forem, nós sabemos que daqui a alguns anos nós estaremos juntos. Nós não tememos a morte, porque na atmosfera da graça a vida impera. Impera tanto no viver em santidade, quanto no conceito de vida eterna. A atmosfera da graça é caracterizada pela misericórdia, pela adoração ao Redentor, pela vida. Vida caracterizada pelo viver piedoso. E vida caracterizada pela vida eterna, pela esperança de que estaremos para sempre com o Senhor. E por fim, a atmosfera da graça é caracterizada pela esperança. Versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ficou claro a esperança aí, não? A atmosfera criada por Deus é marcada também pela esperança. A linhagem de Caim se encerra com um canto à violência. A linhagem de Sete, no capítulo 5, termina com um anelo por alguém que consolaria o povo e daria início a uma nova criação. Isso te lembra alguma coisa? A esperança por alguém que consolaria o povo, que tiraria a maldição e que recomeçaria uma nova criação.
O Lameque, da linhagem de Caim, tornou-se conhecido por seu brutal cântico de vitória e vanglória. Já o Lameque, da linhagem de Sete, usa palavras bonitas e poéticas para expressar a esperança de que seu filho seja o homem que colocará fim ao tempo em que a maldição do pecado dominava. Lameque demonstra sua esperança por um novo tempo ao interpretar o nome de seu filho, Noé. E de fato, Noé e sua família deram início a uma nova criação. Noé trouxe o consolo de um novo relacionamento com Deus, na aliança, uma aliança com o Senhor. E esta bênção da aliança entre Deus e Noé estende-se até os fins dos tempos. O consolo transmitido por Noé é a garantia da benignidade, da paciência e da longanimidade do Senhor. Mas Noé e seus filhos eram pecadores. E por causa de um pecado que gerou um drama familiar, o próprio Noé amaldiçoou os descendentes de Cã, o seu filho. Olha só, eles não se livram da maldição. Homem algum pode dar um jeito nessa maldição que caiu sobre o mundo como imposta por Deus em resposta ao pecado de Adão. E por que as coisas têm que ser assim? Porque esses dramas não poderiam ser encerrados com uma história feliz. E Noé iniciou uma nova criação e todos viveram felizes para sempre. Por que não termina assim? Porque a história ainda não acabou. E porque os personagens principais não são homens, mas o próprio Deus. É o herói desta história, da história da redenção, que irá resolver a maldição do pecado sobre este mundo. A maldição de Deus não pode ser eliminada ou derrotada pela força do braço humano, por iniciativa humana. Por isso convinha que o nosso Redentor fosse homem-Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Porque só Deus pode retirar a maldição que Ele mesmo impôs. E na cruz Ele se fez maldito por nós, pagou o preço da maldição e da morte, para que fôssemos abençoados e tivéssemos vida eterna. Ele inaugurou a atmosfera da graça, a qual já era prefigurada na descendência de Sete. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Sete, o legítimo descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, ainda que essa tenha lhe ferido o calcanhar. Ele é o Redentor que nos invocou, bem como seus descendentes. Ele é o nosso perfeito Enoque, que andou perfeitamente com Deus, morreu, ressuscitou, mas ascendeu aos céus, como vitorioso sobre a morte, de onde virá para livrar os seus. Jesus é o nosso perfeito Noé, que recria e inaugura novos céus e nova terra, e nos traz consolo, enxugando todas as nossas lágrimas de nossos olhos. Porque quando Ele restaurar todas as coisas, a morte já não existirá. A maldição será retirada. Meu irmão, você tem desfrutado dessa atmosfera com seus irmãos? Esta atmosfera criada pelo próprio Deus, que é vista aqui, não necessariamente aqui nesse espaço, mas vista aqui no sentido de em você, em mim, em nós. Este clima de graça te traz alento? Você sente que por ser filho de Deus, você vive num clima diferente e isso aquece a sua alma? Se você dizer assim, pastor, eu estou com os irmãos reunidos, mas eu não sinto isso não percebo essa atmosfera, esse clima não percebo essa atmosfera de misericórdia, de vida, de esperança, de adoração. Meu irmão, então, alguém tem que mudar, ou a igreja toda ou você. Porque essa atmosfera deve ser algo natural. Nós não criamos, quem cria é Deus.
mas Ele cria para os seus eleitos. Quando eu lembro que sou redimido, eu lembro que foi pela misericórdia. Quando eu lembro que fui redimido, eu invoco, proclamo o Senhor, eu suplico a Ele. Quando eu lembro que fui redimido pelo Redentor, isso me faz viver em santidade, isso me faz anelar pela vida eterna, isso me traz consolo, apesar da morte ao meu redor. Quando eu lembro que fui redimido, eu lembro também que haverá um consolo. A minha esperança aumenta. E eu anseio pelo dia em que Cristo Jesus há de enxugar as minhas lágrimas e que a morte então será erradicada. A atmosfera da graça é marcada pela misericórdia, adoração, vida e esperança. Você tem vivenciado esta atmosfera? Como eu disse, você não pode criá-la. Você simplesmente está nela, caso você seja um eleito. Você precisa, no entanto, reconhecer isso, meditar nessas verdades, na misericórdia de Deus, no fato de que agora você pode invocá-lo, no fato de que você deve viver a vida em santidade e anelar pela vida eterna, no fato de que você tem esperança. E sabe um jeito de reconhecer isso? É compartilhar essas verdades com seus irmãos. Eu vou dar uma lição de casa aqui. Se você tiver vontade, eu não vou te forçar não, mas se você estiver na sua casa meditando sobre a misericórdia de Deus, compartilhe com o irmão. Olha, eu gosto de você e queria falar com você um pouco sobre a misericórdia de Deus. Ele tem sido tão bom para mim. Você vai sentir essa atmosfera. Olha, eu quero louvar a Deus com você, porque Cristo Jesus é o nosso Redentor. Eu quero compartilhar com você que eu tenho passado por momentos difíceis. Existe uma guerra no meu coração, uma luta contra o pecado, mas isso é tão bom porque me lembra que eu fui criado para viver em santidade, que a vida do Espírito está em mim, a vida de Deus em mim. Eu quero compartilhar com você, neste momento de dor, de morte, a esperança que Ele nos consolará. E deste modo você vai começar a vivenciar a atmosfera da graça de Cristo Jesus. Amém.